deu um tiroteio hoje à tarde naquela região de Cajuru. Infelizmente, a gente tem a informação de um policial militar que morreu, o sargento Márcio Ribeiro, Carcará, como era conhecido, né? Deixa eu dividir a imagem dele com vocês. Triste a história que a gente traz, porque o sargento, ele fazia parte do BAEP, 11º BAEP. E a informação que se tem é que o BAEP tinha a informação, junto com outros policiais, daquela movimentação daqueles bandidos assaltantes de carro forte que estavam na região. E hoje à tarde, na rodovia Altino Arantes, entre Altinópolis e Cajuru, aconteceu o confronto entre eles, polícia e bandidos. 3 bandidos morreram e, infelizmente, o sargento acabou levando um tiro. A informação que nós temos aqui na face, foi levado imediatamente ao hospital, mas não resistiu. Fala de lá a nossa repórter Ludmila Osório, que acompanha toda a movimentação do local e vem ao vivo, inclusive, atualizando tudo. A imagem que nós estamos mostrando, a Lud saiu da imagem aí, será que perdemos o sinal? Perdemos o sinal. Me dá a imagem aí. A imagem é ao vivo. Eu disse para vocês que 3 criminosos perderam a vida nesse local em que nós estamos mostrando. Você percebe a movimentação de policiais, várias e várias viaturas do BAEP. Olha os bandidos mortos aí. Desfocamos a imagem, óbvio, em respeito a você que está em casa, mas os bandidos morreram exatamente no local de confronto. Foi ali, eles estão entre parte do acostamento e um pouco ali para a vegetação. Foi nesse local que eles chegaram a render, inclusive, um caminhoneiro. O caminhoneiro também ficou ferido, né, Gentil? Nessa troca de tiros aí. Isso é estranho, porque a polícia está averiguando e está investigando o que está acontecendo aí. O que eles iam fazer com esse caminhoneiro. A nossa repórter Ludmila Osório, agora estabelecido o sinal, vem com a informação direto do local. Lud, que correria, que movimentação dos policiais, essa troca de tiro na região. Explica pra gente como é que foi, como é que os policiais tiveram a informação que os bandidos estavam aí. E, por sinal, a informação de mais bandidos escondidos aí, hein? Sim, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. A gente não conseguiu ainda confirmar de fato o que aconteceu aqui no local com a Polícia Militar. Por quê? A gente vai ver aqui que a área está interditada para o trabalho da perícia. Tem muitos policiais aqui do BAEP, também Polícia Rodoviária. Tem 3 criminosos mortos aqui e fuzis apreendidos, até de ponto .40. Esse armamento, ponto .50, esse armamento estava dentro do carro. O que acontece é o seguinte, a gente vai começar a explicar a dinâmica. A Polícia Militar passou duas informações que ainda estão sendo checadas. Olha só, a primeira informação é de que os policiais militares, uma viatura da Polícia Militar, uma viatura do BAEP, estava aqui no local, passando pelo local, fazendo um patrulhamento, quando suspeitou da atitude de ocupantes de um carro. Durante a abordagem, esses criminosos atiraram contra os policiais e aí houve uma troca de tiros. 3 bandidos foram baleados e morreram no local. Um policial, um sargento do BAEP, foi baleado na cabeça, chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada numa unidade de saúde de Altinópolis. Tudo aconteceu aqui na rodovia Joaquim Ferreira, em Altinópolis. E aí veio uma segunda informação. Por quê? Um caminhoneiro também foi baleado. E essa segunda informação que chegou dos próprios policiais, mas tudo está sendo averiguado ainda, é de que os criminosos pararam um caminhoneiro aqui na rodovia Joaquim Ferreira e já teriam tomado a direção desse veículo, de um caminhão que inclusive está parado ali. É aquele caminhão que a gente vê perto das viaturas do BAEP. Esse caminhoneiro foi parado, um dos criminosos tomou a direção do veículo, enquanto esse criminoso dirigia o caminhão e posicionava o caminhão para fechar a rodovia, já com o caminhoneiro fora do veículo. Uma viatura, essa viatura onde estava o policial militar baleado, passava no contrafluxo, acabou presenciando essa cena e aí os policiais foram até o local para tentar uma abordagem, tentar saber o que estava acontecendo e
houve aí essa troca de tiros e por isso os 3 criminosos foram baleados e mortos e o policial militar baleado na cabeça. E aí entra o caminhoneiro, que também foi baleado e socorrido e recebe atendimento neste momento numa unidade de saúde também de Altinópolis. O estado de saúde dele é grave, segundo as primeiras informações. Então são essas 2 informações, de que os policiais tinham informações de que os criminosos que atacaram um carro forte na última segunda-feira em Franca estavam na região. Os policiais tinham informações, inclusive, que eles estariam aqui pela região, prontos para deixarem o local. E aí os policiais faziam esse patrulhamento na tentativa de encontrar esses criminosos e houve aí essa troca de tiros com esses criminosos baleados e mortos aqui no local e com esse policial militar baleado, socorrido e acabou morto. E também há essa segunda informação de que os mesmos criminosos que atacaram o carro forte na última segunda-feira em Franca estavam prontos para um novo ataque. Eles estavam com 2 carros e com um armamento pesado até fuzil .50. E aí essa informação a gente conseguiu confirmar com os policiais, mas eles não sabem se de fato eles estavam usando esse caminhão para fechar a rodovia, porque foi o que aconteceu em Franca. Na noite de Franca, por volta das 7 horas da noite, os criminosos renderam primeiro um caminhoneiro. Eles estouraram os pneus do caminhão e usaram o caminhão para fechar a rodovia. E era exatamente o que estava acontecendo aqui. Por isso o caminhoneiro estava fora do veículo e acabou sendo baleado por um tiro de fuzil e foi socorrido em estado grave. A gente vê a movimentação aqui, os policiais vão chegando a todo momento, porque a gente tem imagens aí, Pagliani, a gente pode colocar essas imagens agora, porque quando a gente recebeu a informação desse tiroteio aqui na rodovia Joaquim Ferreira, em Altinópolis, a gente veio para o local. E agora há pouco, olha só o que aconteceu, Pagliani. De repente, a nossa equipe estava posicionada bem nesse local onde nós estamos. Os policiais perceberam que o segundo carro, onde estavam outros criminosos, saiu, de repente, desse canavial aqui ao lado, inclusive ao lado da nossa equipe. E esses criminosos saíram com o segundo carro e os policiais perceberam, houve uma gritaria, uma correria dos policiais que estavam aqui na tentativa de encontrar esses homens, essa outra parte do grupo de criminosos que estava no canavial. Leona vai mostrar esse canavial, a gente está vendo aí a correria dos policiais, a gente vai ver o canavial porque a gente está posicionado aqui num ponto que foi interditado aqui pelos policiais e o canavial é esse aqui que a gente está vendo. Então a nossa equipe estava aqui quando de repente começou uma gritaria e os criminosos que estavam nesse outro carro saíram do canavial para fugir, porque eles não tinham como fugir, eles invadiram a pista onde estavam as viaturas e fugiram sentido Santo Antônio da Alegria. O que aconteceu depois disso? Essa imagem da correria, os policiais sem saber o que fazer, começaram a gritar a marca do carro e aí os policiais tiveram certeza de que na verdade era o carro, confirmaram a informação porque eram 2 carros envolvidos. Houve uma troca de tiros com ocupantes de um primeiro carro, mas os criminosos que estavam nesse segundo carro fugiram nesse primeiro confronto e aí eles saíram de repente, agora há pouco, aqui do canavial e fugiram. Os policiais teve aí uma perseguição e novamente uma troca de tiros. A gente recebeu informação agora que os criminosos ainda estão neste canavial, esses criminosos que tentaram fugir por aqui e acabaram sendo encurralados pela polícia militar, pelas viaturas, e eles estão neste canavial. O helicóptero Águia está fazendo uma varredura em toda a região, toda a rodovia está fechada, porque esses criminosos que estão neste momento dentro desse canavial estão fortemente armados. Pelo menos 5 fuzis foram deixados aqui no local, foram apreendidos pela polícia, estão ainda aqui no chão da rodovia, esse armamento que estava com esses criminosos que acabaram morrendo durante o confronto. Mas aí entra esse segundo carro, que no meio da ocorrência policial, esses criminosos saíram do meio da cana e fugiram na frente das viaturas em meio a essa ocorrência policial. E aí foi uma correria, uma preocupação da nossa equipe que estava aqui, dos próprios policiais sem saber o que fazer, correram em direção a Santo Antônio da Alegria. Há uma informação que ainda não foi confirmada de que houve novamente uma troca de tiros perto de Santo Antônio da Alegria e que esses criminosos estão dentro do canavial. O helicóptero Águia, como eu disse, está fazendo uma varredura e a informação que a gente recebeu agora é de que um cão da Polícia Penal foi
mobilizado, deve chegar a qualquer momento para fazer uma varredura aqui nesse canavial, porque tem criminosos nesse momento fortemente armados aqui nesse canavial. Uma viatura do BAEP deixando o local aqui com o Capitão Flora, a equipe aqui no local e outras viaturas. Essas viaturas que estão aqui, Pagliani, um pouco antes da nossa equipe entrar aqui, chegaram várias viaturas. É a equipe que entrou de serviço agora, a equipe do BAEP que entrou de serviço agora. Ô, Lud. A gente vê daqui, a gente consegue ver outras viaturas no trevo ali na entrada aqui para a rodovia Joaquim Ferreira, Pagliani. Pois é uma preocupação muito grande e eu quero que a Lud explique para a gente, ô Lud, porque assim, num primeiro momento o confronto que nós vimos, depois os policiais tiveram informação, todo mundo está acompanhando essa correria e a nossa equipe muito competente acompanhando tudo, trazendo os detalhes para vocês. Só que é o seguinte, né, Lud, nós estamos 18 horas e 12 minutos, daqui a pouco a noite cai, está anoitecendo, os caras estão fortemente armados dentro de um canavial, estão escondidos, a polícia faz o cerco. O helicóptero Águia, apesar de sobrevoar durante o dia e pode sobrevoar à noite, fica mais difícil para conseguir localizar. Ou seja, é uma corrida contra o tempo, porque ainda eu estou vendo que não anoiteceu. Mas daqui a pouco, Lud, fica um cenário um pouco favorável até para a bandidagem, porque à noite a coisa fica complicada no meio desse canavial. Explica para a gente aí, pela experiência que você tem e da dificuldade que você está observando também e do empenho dos policiais em tentar cercar essa área para fazer com que esses bandidos não fujam e que sejam capturados, né? Sim, até porque os policiais imaginavam, Pagliani, como aconteceu essa troca de tiros aqui na rodovia Joaquim Ferreira. A gente vai explicar para quem vem de Ribeirão Preto, Serrana, Serra Azul, Cajuru, de Cajuru para Altinópolis. Essa é a rodovia Joaquim Ferreira, inclusive uma rodovia que em alguns pontos, Pagliani, não tem sinal de celular, não tem sinal de telefone e fica difícil a comunicação. Então, essa primeira ocorrência aconteceu aqui e agora os policiais acompanhando essa segunda movimentação, né? Porque os criminosos saíram aqui do meio do canavial. E aí o que você disse, Pagliani, que começa a escurecer e a situação fica pior. Porque o helicóptero Águia está sobrevoando a área. Só que os criminosos estão armados com um fuzil .50, que é capaz até de derrubar helicóptero. Então você imagina a preocupação dos policiais. E os criminosos, aparentemente, são muito ousados, porque de repente tinham aqui, Pagliani, só para você ter uma ideia, pelo menos 50 policiais. A nossa equipe aqui, os policiais estão vendo uma movimentação agora. Eles estão usando lanternas, porque há sim uma preocupação de quem chega aqui no local, porque a qualquer momento esses criminosos podem sair do meio da cana. Mas é mais uma viatura do BAEP aqui, essas viaturas que estavam aqui, que deixaram o local agora há pouco. Então há essa preocupação porque é uma cana bem aberta, Pagliani, e o que eu disse, os criminosos foram ousados, porque os policiais estavam posicionados aqui, onde estão nesse momento, e de repente o carro com os bandidos saiu do meio da cana e aí os policiais perceberam e começou aí uma correria. A gente tem imagens aí dessa movimentação, susto para a nossa equipe que estava bem aqui quando percebeu essa gritaria. Na verdade, os policiais, algum policial percebeu e começou a gritar a marca do carro. E como a gente já sabia, imaginou que poderia ser os criminosos. Mas a gente não imaginava que eles estavam tão perto, porque a gente ficou aqui por aproximadamente 2 horas e toda a área estava cercada. Os policiais imaginavam que durante esse primeiro confronto, quando esses bandidos foram atingidos e acabaram morrendo, o segundo carro, a segunda parte do grupo teria fugido, mas não, eles não tiveram saída e se esconderam aqui no meio do canavial. Agora uma viatura da Polícia Rodoviária vem chegando, há uma movimentação e o que acontece, Pagliani? O policial, a USA dos bombeiros, ao grau, né, com a equipe médica, com o enfermeiro, foi acionada assim que o policial militar foi baleado na cabeça. E aí, quando a USA estava vindo para cá, a unidade do grau, recebeu a informação que o policial havia sido socorrido, porque como era um ferimento grave, ele foi atingido por um tiro de fuzil na cabeça, teve essa preocupação dos policiais de fazer um socorro rápido. Então, o grau que saiu de Ribeirão Preto, a unidade de resgate com o médico, ao invés de vir para cá, foi para a unidade de saúde para onde o policial foi levado. Só que chegando lá, a equipe constatou que o policial não tinha resistido, não resistiu ao grave ferimento. Os 3 bandidos morreram aqui no local. A gente tem imagens aí e é possível ver, o Leonan registrou aqui do local.
A gente está a uma certa distância, mas deu para registrar o armamento pesado que eles usavam, pelo menos fuzil 762, fuzil 556 até fuzil .50. E essas armas, Pagliani, a gente que esteve lá na rodovia Cândido Portinari em Franca e acompanhou toda a movimentação da polícia e toda a ocorrência lá, a gente constatou munição, cartucho ali de fuzil 556, de 762 e de .50. Então, é o mesmo armamento, por isso a polícia acredita que são os mesmos criminosos. A polícia ainda não sabe se eles estavam escondidos aqui de segunda-feira até agora e se preparavam para fugir ou se de fato eles estavam prontos para praticar mais um assalto. Tudo isso vai depender da informação do caminhoneiro, que também está em estado grave, por isso alguns policiais foram para o hospital, para a unidade para onde ele foi levado. Ele é que vai passar informações se de fato ele foi rendido pelos criminosos, porque esse é o modo que os bandidos agem. Eles param um caminhoneiro, colocam o veículo atravessado na pista para evitar que outros veículos se aproximam. Então, se eles tinham informações de que um carro forte estaria passando por aqui, se eles estavam prontos para praticar outro assalto, ou se a polícia estava atrás e quando eles deixavam aqui a região, eles foram aí abordados pelos policiais, pela equipe do BAEP que estava aqui e houve esse confronto, essa troca de tiros. O fato é que 3 criminosos foram mortos aqui no local, pelo menos 5 fuzis foram apreendidos e ainda estão aqui no local. Um policial militar, um sargento do BAEP, foi baleado na cabeça e morreu, e o caminhoneiro foi baleado e socorrido em estado grave. Você disse, agora já começa a escurecer e a situação vai ficando mais complicada. A perícia ainda não chegou aqui no local, a gente vê agora que a imagem é diferente da hora que a gente entrou no início do programa. Por quê? Porque ainda tinha a iluminação do dia, né, o Pagliani? Agora vai começando a escurecer e vai complicando ainda mais o trabalho, vai ficando mais difícil, porque tem criminosos no meio do canavial. A perícia ainda não chegou aqui para fazer o trabalho, para constatar de fato, para o registro da ocorrência, Pagliani. Pois é, daqui a pouco vamos voltar com a repórter Ludmila Osório. Já tem bandido preso em Valinhos também, chegando na nossa região, que fazia parte da quadrilha, e o cão, hein? E o canil sendo acionado aí para entrar no meio da mata para ver se consegue o rastro desses bandidos.